30 30 يغدى النار كان بيني وبينك. هاي عود له. إلى ثلاثة. ايه ايدنا Sinä otia pui. Kuma. Bezrati. Shabreni mereshetar she. Tomonu elai. بكشت يمين عند دي نشخت كهيل مهير مبال ليقول حتى Braksayan nafshi Adonai. Braksiti. Brakti. ليثاي أناشتكال لكايمار يكيف سجي يكا بديون نفشان ليثاي أناشتكال لا ليثاي Abba. Kulet kehu. Hengehel. Kostige ide mini. Aken lakisfar. Lehuwe di lakisfar. Diretamente do Santuário Diocesano de São Sebastião, em Porto Ferreira, do meu lado, o reitor do santuário, Padre Fernando Mendes, para falar de uma semana muito especial. Hoje, sábado de Aleluia, diretamente aqui, nós queremos falar dessa Semana Santa, Padre, uma semana abençoada, que começou desde o Domingo de Ramos, veio caminhando, aí para chegar no ápice deste momento, que é o Tríduo Pascal, começou com a quinta-feira de Lava-Pés, daí veio na sexta-feira da narrativa da Paixão, né, com a adoração da Santa Cruz, e hoje, sábado, é a Vigília Pascal, a grande esperança. Mas eu gostaria que o senhor falasse para nós, primeiramente, essa Semana Santa, contasse para nós os passos de Jesus, até chegar no dia de hoje. Olá, telespectadores. A Semana Santa, a Semana Maior, é a Semana do Cristão, né? Nós dizemos que é a semana que nós moramos na igreja e visitamos nossa casa, né?
por causa das atividades, como você disse, começou no Domingo de Ramos, segunda, terça e quarta nós tivemos as liturgias à noite, quinta-feira santa, a missa da ceia do Senhor que lava pés, a sexta, que é um dia, a maioria é um dia de recolhimento, vive esse dia no recolhimento, e hoje no Sábado Santo que se rompe o aleluia e a esperança volta, como você mesmo disse, porque Jesus ressuscitou. Então é uma semana de muitas atividades, de muitas orações, reflexões, de muito trabalho, é uma semana santa mesmo. E para chegar no domingo de Páscoa amanhã, né, o domingo da ressurreição, a igreja está revitalizada, os fiéis estão revitalizados, né, pela penitência da quaresma e os exercícios da Semana Santa, para nós podermos festejar a Páscoa com o coração purificado. Né? Bom, padre, num mundo onde o status, o poder, o ter é destaque, Jesus, um grande rei, escolheu, ao invés de entrar em grandes tronos, entrar montado num jumento na multidão e viver no meio dos pobres. E o maior sinal na Quinta-feira Santa, que começou o Tríduo Pascal, foi a humildade dele lavar os pés, né, e de repartir o pão. O que o senhor comenta disto e também trazendo na realidade dos nossos dias atuais, onde as pessoas estão se perdendo? Tudo bem. Você disse bem, domingo de Ramos, Jesus entra na cidade de Jerusalém montado num burrico, né? Sinal de trabalho, um animal de trabalho, e mostra a humildade de Jesus. Eu dizia no domingo de Ramos, que Jesus vem não mais em Jerusalém, mas ele vem para tomar os nossos corações. E diferente dos reinados deste mundo, Jesus não vem com a força, mas ele vem com a pequenez e a humildade, né? Neste mundo que nós estamos vendo de guerra, o Domingo de Ramos falou muito para nós. Inclusive, até o Santo Padre fez um pronunciamento, né, no Ângelus do domingo, falando justamente disso. Jesus é aquele rei que, ao contrário da lógica do mundo, ele vem na humildade e quer tomar os corações, quer adentrar os corações, não tomar os corações. Então, a mensagem do Domingo de Ramos é uma mensagem de paz, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo de tantas guerras. A Quinta-feira Santa é um dia muito especial para nós, porque a instituição da Eucaristia, Jesus que não nos abandona, é a instituição do sacerdócio católico, né? Porque sem o sacerdócio não haveria Eucaristia. E o gesto de Jesus de humildade de lavar os pés dos discípulos. O mestre é aquele que não é maior que o seu discípulo, mas ele faz com que o seu discípulo cresça com ele. E essa é uma lição muito bonita que Jesus deixa para nós, porque ajoelhar para lavar os pés, na época de Jesus, era um gesto de escravidão. Quem fazia isso eram os escravos. E Jesus, o rei potente que nós cremos que ele se dobra para lavar os pés dos seus discípulos. É uma lição de humildade, de amor, insuperável, que até hoje o mundo não dá conta disso. Para o mundo é escândalo o que Jesus fez. Entrar em Jerusalém como um servo, abaixar para poder lavar os pés dos seus discípulos. Mestre. Tá tudo bem, Tomé. Por favor. E morrer na sexta-feira como um condenado inocente pelo pecado dos outros. É escandaloso para o mundo de hoje, foi escandaloso na época de Jesus e será sempre escandaloso para aqueles que não conhecem o gesto de humildade de Jesus. E para que tudo isso? Né? Para que nós fôssemos livres. E livres para quê? Para amar como ele amou e podermos nos encaminhar para o céu. É essa a graça da Páscoa. Celebramos a Páscoa todos os anos, mas um dia nós vamos celebrar a nossa Páscoa definitiva. E essa Páscoa definitiva vem com a vida eterna. Então, toda Semana Santa, toda a vida do cristão deve se encaminhar para esta Páscoa, a Páscoa definitiva, a Páscoa da eternidade. Como o senhor falou, na quinta-feira
foi instituído o sacerdócio. Parabéns pelo Dia do Padre, que é comemorado na Quinta-feira Santa. Bom, Padre, na sexta-feira, né, nós revivemos o momento da cruz, né, onde adoramos a Santa Cruz, onde ele tem o último suspiro. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta frase impacta e emociona. Nós vemos pessoas chorando durante a missa toda. No momento em que a imagem de Nossa Senhora entra com o cântico, né, de Ia longe o dia, e aí todo mundo chora, se emociona com aquele momento, mas nós também lembramos das cruzes atuais do que o nosso povo passa. E eu queria que o senhor falasse para nós que a cruz também do nosso irmão é também o sofrimento que Jesus se entregou ali para nos salvar. São Paulo vai dizer isso, nós sofremos na nossa carne e completar a paixão de Jesus Cristo aquilo que faltou. Certamente a cruz é um sinal muito potente, né? Silencioso e potente. É um sinal de humildade e de amor da parte de Jesus para conosco. E você bem disse, a Sexta-feira Santa é um dia mais introspectivo, que as pessoas ficam mais no silêncio, vivem o jejum. Muitos são levados à emoção, né, da celebração em si, da palavra da Sexta-feira Santa. Mas eu costumo dizer que não é um dia de choro. Não é um dia para a gente olhar e chorar por Jesus. Jesus já passou, nós só fazemos memória deste dia. Agora, o que é preciso mesmo nesse dia é olhar para Jesus, os gestos de Jesus e buscar imitá-lo. E chorar pelos nossos próprios pecados, pelos nossos próprios arrependimentos, e não chorar por Jesus. Jesus não precisa mais das nossas lágrimas. Agora, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar atrás, eu preciso fazer de novo. Então, chorar pelos próprios pecados, digamos assim. E não só chorar, porque assim, não é só sentimentalismo bobo, mas é um compromisso. Ser cristão não passa pelo sentimento, mas passa pela decisão. Eu vou seguir Jesus. E qual é o caminho de Jesus? A cruz. Não tem outro caminho a seguir, né? Então não é levar pelo sentimentalismo, às vezes excessivo ou até bobo, digamos assim, mas é assumir o compromisso. Eu vou fazer a vontade de Jesus, eu vou seguir o caminho de Jesus, eu vou seguir o convite que ele me fez. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. E nós sabemos o que tem na cruz, não é? O mundo tenta maquiar, mas nós sabemos que a cruz é pesada. E como você diz, ainda tem tantas cruzes na vida do nosso povo, nas nossas próprias vidas. E é preciso pegar essas cruzes e transformá-las em motivo de crescimento espiritual. Não é minimizando a dor de ninguém, nem a própria dor, mas, Senhor, para que eu estou passando isso? É para melhorar em quê? Que proveito espiritual eu posso pegar das minhas cruzes? E ser inteligente espiritualmente e também pessoalmente da nossa parte em fazê-lo. Porque senão, se nós não associarmos a nossa dor à dor de Cristo, a dor fica insuportável e sem sentido nenhum. Então, cada um olhar a sua cruz e seguir o caminho de Jesus. تقول مثمار ميشا ربنا مقرية لك. اكر لخبر يا دوني لا يوغنا لا يوتي بياك سونا نيكنا ربنا على كامل نينو تبتنا تمور تعالوا مالوخي وداخل مار من هبال أفقد يكلنا من مال Padre, hoje é sábado santo, né? Sábado de aleluia, sacrário aberto.
É a grande esperança chegando, a vigília pascal ao anoitecer, né? Uma tradição que passa a madrugada toda até às 5 da manhã, onde canta o aleluia da ressurreição. Queria que o senhor falasse para nós dessa expectativa, essa vigília, e ao mesmo tempo a expectativa das nossas vidas, né? Da ressurreição de nós mesmos. A Páscoa, a gente pode dizer que a Páscoa é uma primavera, né? Depois de um inverno, da quaresma, de penitência, de jejum, de reflexão, o tempo da Páscoa é um tempo de esperança e de alegria na nossa vida espiritual. E a gente precisa viver essa Páscoa a vida toda, durante o ano todo, né? O cristão é um ser de esperança, é alguém que, vivendo neste mundo, com o coração na vida eterna, vive bem aqui, deve fazer tudo bem ao seu entorno, buscar melhorar o seu entorno, mas em vista da vida eterna. E por isso o cristão é um ser de esperança. Tem dor? Tem várias dores. Tem cruzes? Várias cruzes. Mas a esperança da ressurreição de Jesus para a nossa vida deve ser latente. É esse o fundamento da nossa fé. Então, buscar viver o tempo pascal, que dura 50 dias até a festa de Pentecostes, mas viver a Páscoa de Jesus no nosso coração. Deixar de ser taciturno, deixar de ser para baixo, deixar de ser pessimista, mas sempre olhar o lado bom das coisas, e mesmo aquilo que às vezes causa dor, que às vezes causa um sentimento não muito bom, a gente pode tirar algo positivo de tudo isso. E por isso o cristão é um ser de esperança, né? Nós estamos aqui na igreja de São Sebastião. São Sebastião era aquele que motivava os cristãos a morrerem nessa esperança. Já que estavam condenados pelo Império Romano, Sebastião ia à prisão e fomentava essa esperança da ressurreição naqueles que estavam prestes a morrer. E aí nós entendemos, quando vivemos a Páscoa de Jesus no nosso coração, que a morte não tem a última palavra. Jesus venceu a morte. E por isso nós temos que ter esperança em todas as áreas da nossa vida. O cristão é um ser de esperança. No cântico do Exulte, né, que começa essa vigília com a entrada do Círio Pascal novo, a nova luz de Cristo, e essa esperança que traz, que renova. E claro, amanhã, domingo de Páscoa, é o dia da grande ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscita todos os dias dentro de nós. Eu queria que o senhor comentasse esta grande festa, esse grande significado desse Cristo luz que vem para os pobres, para os julgados, para os oprimidos, para os encarcerados, para todos. Os homens de boa vontade, né? Como vai dizer na noite de Natal os anjos, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus ressuscita para todos, como nasce para todos. Todos têm a oportunidade de viver a vida em Cristo e ressuscitar com Ele. Essa é a esperança da Páscoa, e é isso que celebramos a cada domingo. Nós falamos que todo domingo é Páscoa para nós cristãos católicos, porque participamos da missa renovação do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. O domingo de Páscoa é um domingo que nós celebramos, coroando assim a Semana Santa. Mas um cristão sabe que todo domingo é Páscoa, e a gente precisa viver a Páscoa de Jesus na sua integralidade, na força da esperança. Mesmo como a gente já disse, cruz e tudo mais. O domingo de Páscoa, né, é um dia da gente estar em família, é um dia da gente fazer aquela comidinha que a gente mais gosta, fazer aquela festinha que a gente tanto gosta, né, tomar aquela bebidinha que todo mundo gosta, né, sem excesso, mas viver em família este tempo, né? Todo domingo é um domingo em família, mas principalmente no domingo de Páscoa. A palavra vai dizer para nós que em dias de festa a gente comer carnes gordas, beber vinhos doces, né? Tudo isso traz paz ao coração. Trazer a alegria da Páscoa no convívio familiar, né? Hoje são raros os momentos que a gente reúne toda a família em volta da mesa, e a gente não pode perder isso. E viver essa esperança do domingo de Páscoa em família, a gente não pode perder esse foco nunca. Então, que seja um domingo abençoado, uma Páscoa abençoada, uma família abençoada, né? Por mais que a gente possa ser simples na nossa casa, é um dia da gente colocar aquela toalha limpinha, mais bonita que a gente tem, colocar
o talher mais bonito que a gente tem, né? Na simplicidade das nossas coisas, mas oferecer aqui à nossa família aquilo de melhor que nós pudermos. As mulheres e os cozinheiros fazer a comida que mais gosta, né? Que mais apetece a família. Tudo isso é Páscoa de Jesus, tudo isso traz alento ao coração da gente. Então, que seja uma Páscoa abençoada, um domingo santo de Páscoa abençoado para todos, né? Em volta da mesa, da alegria e da esperança da ressurreição. Bom, que aí na sua casa você não troque apenas o chocolate e o ovo de Páscoa, mas o amor de Jesus que ressuscita e que nasce aí nesta grande esperança para sua família. E é nessa esperança, Padre, nessa alegria da ressurreição, que eu gostaria de agradecer ao Senhor por receber a nossa equipe, por esses ensinamentos e por chegar essa palavra tão maravilhosa na casa de todo o Brasil. Eu queria que o Senhor encerrasse com uma oração, com uma bênção de Páscoa para todo mundo que está lá em casa assistindo. Aqui nós no Santuário São Sebastião preparamos tudo com muito carinho, com muito zelo, e vemos a participação do nosso povo e vivendo esse momento da Páscoa de Jesus, a gente quer estender daqui do nosso santuário, do nosso povo, para todos aqueles que estão nos vendo, que estão participando conosco, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que seja uma Santa Páscoa em família para todos nós. Dentre das atividades desenvolvidas pelo ecossistema Táquila, pesquisadores também atuam diretamente em campo, com foco na observação e na experiência prática. Um desses nomes é Marcos Vinícius Filho. Com atuação voltada ao desenvolvimento da percepção e ao estudo do comportamento de diferentes ambientes, ele participa de iniciativas que buscam compreender como o conhecimento pode ser aplicado no dia a dia. Seu trabalho está ligado a atividades que estimulam o foco, a leitura de contexto e a construção de raciocínio a partir da vivência, fora dos modelos tradicionais de ensino. Da Táquila, esse tipo de abordagem tem como base a experiência direta em que o aprendizado acontece por meio da prática e da observação. Em um relato pessoal, Marcos Vinícius Rigo conta como começou sua trajetória e sua conexão com esse tipo de pesquisa. Eu me chamo Marcos Vinícius Rigo, tenho 63 anos, sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e aos 13 anos de idade eu vivenciei algo que foi um divisor de águas na minha vida, onde a gente pôde participar de uma experiência numa noite de verão no pátio da minha casa, em Porto Alegre. A gente saiu para a rua e nos deparamos com um objeto gigantesco sobre a nossa casa. Um objeto, tenta imaginar um estádio de futebol flutuando em cima da sua casa. Eu estava acompanhado da minha irmã, né, que hoje também está aqui, faz parte do grupo de pesquisa. E naquele momento a gente se deparou com um objeto estranho
porque o nosso conceito não encaixava no conceito hollywoodiano de objeto voador não identificado, que a gente já tinha uma curiosidade e a gente então vendo aquele negócio, só que bugou a nossa mente porque era um objeto revestido de veludo, parecia que era de tecido. Tinha uma luminosidade por baixo, era um objeto circular e gigantesco, e ele estava parado no seu nossa casa. E automaticamente o que é, o que não é, tentando entender, e logo em seguida ele começou a deslocar. E 1 minuto depois, mais ou menos, ele fez este movimento assim, fup, e sumiu na profundeza do céu. A gente ficou estupefato, a gente começou a pesquisar, tentar entender aquilo que a gente viu e parou para pensar. Se esse negócio fosse físico, pela proximidade, só o deslocamento de ar, naquela velocidade que ele disparou, teria arrancado os telhados das casas. Muitos anos depois, eu fui entender o que era uma nave bioplasmática. Inclusive, alguns anos depois, a gente foi assistir os primeiros filmes aí de Star Wars e tal, quando comandante, vamos entrar na velocidade de dobra, que é aquele negócio que a nave está quase parada, de repente ela... Aquilo, exatamente aquilo a gente viu. Ao vivo, a cores. A partir daquela data, eu nunca mais parei de olhar para o céu e pesquisar sobre. E o Pro Beleza Tô na Fama da RTV tá aqui, ó, no Hair Festival Trends 2026. Uma proposta desse ano é ruptura. Aqui nós encontraremos grandes nomes do mercado da beleza, grandes artistas mesmo, e que vão trazer não só novas tendências, como essa rediscussão aí, o que é estética, o que é macroestética e, sobretudo, negócios no Brasil e no mundo. Você está curioso para saber o que acontece aqui? Fica aqui, ó. São 2 dias de eventos com muito conteúdo e network. Fica com a gente no nosso programa. O Hair Festival, ele é um evento, Márcio, que a gente, antes de mais nada, faz um estudo profundo de tendências internacional, baseado em 5 pilares: econômico, político, ambiental, tecnológico e social. Com esse estudo profundo, a gente consegue mapear os comportamentos da sociedade e dali saem macro tendências, que são os macro comportamentos, e desses macro comportamentos saem as macro estéticas. O que os clientes querem ver, vão consumir, vão interpretar como beleza para cabelo, unha, maquiagem. Quais serão as tendências de salão? Tamanho de salão, movelaria, comportamento. Ontem nós falamos muito de salão como terceiro espaço, third space, né? Então é um evento que traz o tema de ruptura, faz o cabeleireiro pensar além do universo do salão e olhar para o mundo que está rodando em torno dele, para ele poder começar a entender mais a cliente e não ser só aquele cara que copia tendência. Ah, o cabelo da novela, hoje em dia é o cabelo do Instagram. O cabelo do Instagram não, por quê? Como que isso chegou até mim? Será que eu gosto e minha cliente gosta? Se adapta no dia a dia dela? Será que eu vou fazer um salão agora que está de acordo com o que eu quero, de acordo com o que a minha cliente quer? Você está entendendo? Então o Hair Festival promove isso, está sendo 2 dias incríveis e eu tô vendo que você está assistindo tudo, cara. Você está adorando, não tá?